Você já viu os mecânicos? Já. Achado dourado assim. Menino, então. Ainda tem que. Aquela minha do restaurante ela Pra consegue inventar. inusitar. O dia que ela vem basiquinha, ela pinta uma diferente. É a filha única. Oh, bem. Começar? Vou começar. Uma pergunta para vocês. Se vocês têm filhos. Eu sei que a Ana Regina tem, que você até pode ter, né? Não sabe. Gabriel tem. E eu sei que. E você está treinando, né? Tô brincando. Você tem. Tem um de 6. Bom. Você tem, Fábio? Não? Tá Filhos treinando? de sangue, né? Filhos de sangue. Aquele saco. Filhos. Se for contar como filhos, eu tenho 2. Porque uma como se diz, guarda compartilhada, minha e meu irmão. E a mãe é quase uma filha. A pergunta aqui é mais. Pra de várias educação. sobre Se você educação. quer educa. Então quem eu eduque, eu tenho um só. Ligando a 2. educação. O meu e o da babá. E aí passa por uma situação. Eduque e eduque. Não sendo ele adotado, você quer ou você quis saber o sexo da criança? Claro, sou curiosa. Do O segundo você quis. Você também não quis o primeiro? Não. Eu quis, sempre quis, sou curiosa. Tá. Primeiro, quem não quis saber, por quê? Eu quis. O primeiro é. Novidade, Para surpresa. novidade, entende? E aí o segundo é que realmente eu desejei que fosse o oposto, né? O meu primeiro foi um menino e eu queria que fosse uma menina. Também, a mesma coisa. E. Tá, mas um motivo de você querer saber o segundo era porque você queria ter o sexo oposto. Eu queria que Sexo- fosse do sexo oposto. Não que você fosse. Isso é brincadeira. Se fosse a voltar, porque. Não. Nem eu Curiosidade, né? Pra ver se formar um casal. E assim, já foi já no 8º mês, muita pressão da família, porque eu comprei Até pra comprar o jornal. rosa, comprei umas roupinhas rosa, e aí minha mãe, tá vendo a menina? Ela já sabe com a menina e na verdade eu não sabia. E você por que não quis saber? O primeiro? Sim. Porque era novidade, aí o que viesse estava ótimo. Vindo com saúde, estava ótimo. Fosse menino, E o segundo, por que mudou? O segundo, até por uma questão já tinha passado, né, a curiosidade da primeira. O segundo, eu tinha mais a preocupação do enxoval, né, até para comprar a cor certa. E era menina e ela não mostrou o sexo e a gente acabou comprando uma cor que servia tanto para um como para outro. Foi mais curiosidade também. Pra saber se era um menino. Por que você acha que eu, se fosse menina, ia me privar de fazer o quarto completamente cor-de-rosa? Fui menina, eu fiz um quarto azul. Não chegou a ser azul completo, mas assim, com clima bem de menino mesmo. Acho que até pela própria situação. Hoje em dia é muito mais fácil você fazer um exame de ultrassom, você faz vários ultrassons, você está sempre vendo a criança, nutra. Minha mãe, quando teve a gente, só foi saber o sexo quando a gente nasceu, porque não tinha ultrassom. Não tinha ultrassom. Então você tem agora facilidade. Não que por um motivo ou pelo outro eu ia deixar de gostar mesmo, mas eu já queria chamar pelo nome, eu já queria, como é que se diz, tinha curiosidade de saber como era, montar o quarto todo esperando que ele chegasse para o quarto de saber essas coisas de peixe de mãe. Vocês vão querer saber? Eu queria saber. Por quê? Primeiro porque eu sou ansiosa. Eu quero esperar até a hora do nascimento. E é como a Ana falou, assim, pra já ir, sei lá, fazendo o quarto do bebê, ou então, não sei, já amadurecendo a ideia, né? Menino ou menino, não sei. Então, Fácil.
Também se chegar com 6 anos, virar pra você e dizer, papai! Eu tive um primo que Tá. aconteceu isso. Eu já perguntei. E o ano que aconteceu a filha de filha seis. dele de 6 anos. Acho que vocês já começaram a responder isso, né? Eu quero saber se tem alguma coisa a mais. Vocês falaram muito do enxoval, da cor, tem alguma coisa a mais, algo de decisão que vocês tenham tomado após saber o sexo? Não assim, imediatamente após, mas ao longo. Em função de ser Em menino função ou de menina. Isso. Eu acho que eu me interei mais do mundo menino, que eu conhecia muito pouco o mundo menino. Hoje eu sou mãe de menino, conheço muito pouco o mundo menina. Toda vez que eu tenho que comprar um presente para uma menina que está fazendo aniversário, eu chego na rua e fico olhando assim, meu Deus, o que é que está na moda? O que é que as meninas gostam? O que é que as meninas estão? E menino não é muito fácil, porque eu sigo o que o meu... tia, né? É Comprou o fácil. seu, é bom. É bom, eu conheço já sei como é, sei o nome dos heróis, já sei os canais de TV que gosto, tudo, então já tenho mais ou menos a ideia do que comprar para eles. Mas para elas, eu fico sempre sem saber ao certo. Aí eu vou mais, quando eu tenho intimidade, pelo tipo da criança. Tem meninas com 8, 9 anos que eu dou boneca, porque já tem um jeitinho de moça, no kit de maquiagem, no kit de esmalte, uma necessaire bonitinha, uma coisa mais adolescente do que infantil. Quando eu soube o sexo do meu segundo filho, eu adiei a decisão de esterilizar, fazer um processo de esterilização. Porque, na verdade, eu ainda esperava ter uma filha mulher. Só anos depois de já adolescente foi que eu decidi que meus filhos estavam. A gente já tinha conversado sobre isso, achou que dois eram mas aí quando eu soube que era menino, não é bem assim, vamos conversar e adiei. Interessante que o obstetra na hora, e aí mãe, encerrado? Bora? Nada de time de futebol, tá bom essa dupla aqui? Eu não, doutor, não é bem assim. Como assim? Bora, não, doido. Foi colega nossa aqui. Eu disse, não, eu vou pensar, depois eu vou, tá certo, pode fechar. Pode fechar, que ela não decidiu nada. Mas se fosse uma menina, eu já iria com a decisão. Explica um pouco aí o que é o mundo. São as brincadeiras, a maneira como o menino normalmente enxerga o mundo é um pouco diferente da menina. Menina é muito romântica, muito docinha. Como eu sou mãe solteira, muitas vezes eu tenho que fazer o papel de pai e mãe o tempo todo, né? Então a mão que dá, a outra tira. Muitas vezes. Então eu preciso sempre estar vendo se eu não estou. É um processo que pode parecer complicado, mas não é. É instintivo. Eu estou sempre vendo até que ponto eu estou dando limite ou estou passando a mão na cabeça. Entendeu? E você falou isso da dicotomia pai e mãe. Isso. Normalmente quem passa a mão na cabeça é a mãe e Não é que seja normalmente assim, mas se fosse eu como mãe, talvez eu passasse a mão mais na cabeça, só mãe, do que eu sendo mãe e pai. Uma responsabilidade agressiva. Quando existe um equilíbrio no casal, né, tem horas que um dá e o outro regula. Né? Em outros momentos um libera e o outro dá uma regulada para também não ficar aquela coisa muito solta. Discrepante, Mas mas um sozinho, não. não entendi, é porque você E a falou nossa da... cultura leva a crer que quem regula é o pai. É o Sempre pai. né? Isso. Não é sempre assim, não. Eu não imagino assim. Eu vejo No geral, sim. Pelo menos na nossa faixa etária, agora na faixa etária mais nova, a coisa está mais ou menos ou ao contrário. Também Ao contrário. eu tô vendo. Os pais, tem muitos pais recentes, Década de eles são 70, muito mais ao contrário, permissíveis. Os pais mais antigos, ele era figura assim, controlador, né? Qualquer coisa, vou falar com seu pai, ó, vou dizer seu pai. Sim. E a mãe liberava um pouco mais. No caso foi assim? Mais ou menos. Porque eu convivi com o padrasto e a gente tinha medo do padrasto. Não, eu olhava assim. E você, como se fosse Começo, não, lá tinha equilíbrio, né? Uma hora eu regulava, aí quando a mãe achava que eu estava regulando demais, aí conversava comigo por fora, ou então quando a mãe fazia alguma coisa que eu achava que estava errada, eu não falava na frente. Mas aí eu falava, deu uma liberada aí que o negócio tá pesado.
casado. Então a gente conversava bastante por fora, né? Sem elas verem. Exato. E uma coisa que eu vi muito que assim, a expectativa não do sexo, mas da personalidade. Ele me foi um presente, porque a personalidade dele, apesar de ter muito do pai, do tio e tudo, eu consigo ver o jeito da família dele, ele tem muito de mim. Então eu sei lidar comigo, por assim dizer. Um comigo pequeno, com muito mais energia, com muito mais informação, com muito mais criatividade, com muito mais ímpeto do que até eu tinha na idade dele, mas que eu consigo enxergar os caminhos parecidos com os meus. Então, essa preparação foi muito maior de como seria a personalidade dele, como eu lidaria com a personalidade dele, do que dele ser menino ou menina. Ia tentar, claro, fazer com que, de qualquer maneira, ele se sentisse à vontade, confiante comigo e soubesse do sentimento de amor que a gente ia ter. Mas era muito mais preocupante do que o sexo. Fábio, daqui a pouco você vai se encaixar na... Espera. Tem um primeiro vídeo que eu vou passar. É em inglês, eu esqueci, eu não consegui baixar com legenda, porque foi do YouTube. Só online. E eu esqueci de transcrever o diálogo em português. Mas a Regina entende, eu sei o que ela está falando, que eu já vi com legenda várias vezes. Eu entendo um pouquinho. É fácil de entender, ela repete várias palavras, que é uma criança, deve ter no máximo 3 anos de idade. E aí depois a gente vai discutir sobre o livro. É mais ou menos sobre o que a gente está discutindo. We'll be here for all the girls to buy princesses and all the boys to buy superheroes. Why? Because girls want superheroes and the boys want superheroes and the girls want pink stuff and the boys don't want pink stuff. Yeah. Boys want both, but why do you think they do that? Because the companies maybe try to trick the girls into buying the pink stuff instead of stuff that boys want to buy, right? Right, but you can buy either, right? The boys can buy either. If boys want to buy pink, they can buy pink, right? Yeah, so then why don't all the girls have to buy princesses? Some girls like superheroes, some girls like princesses. Some boy like superheroes, some boy like princesses. Absolutely, So then absolutely. why do all the girls have to buy pink stuff and all the boys have to buy different color stuff? It's a good question, Riley. Antes que você. Eu esqueci que você também sabia. Não, eu sei, mas eu sei. Antes que. Mas que É que ela tava, tipo assim, ela tá querendo, tá questionando, eu acho, né? Porque ela quer ficar super-herói, né? Só que só dando boneca pra Ela ela. tá na seção do brinquedo, selecionado pra ela, olha atrás. Só tem E boneca. ela tá reclamando porque só tem princesa, só tem boneca de menina pra ela comprar e ela gosta de brincar de super-herói. Eu achei interessante. Aí, uma coisa de menino, eu voltei a me inteirar dos meus super-heróis de histórias em quadrinhos, todos que agora voltaram à moda. Então, assim, eu leio muitas vezes na internet, quando eu vou levar ele para meu filme, do Lanterna Verde. Aí eu leio no Wikipedia, baixo foto, fico vendo e tal, porque eu sei que ele vai me perguntar, eu sei que ele vai me questionar, e eu vou dizer, olha, o Lanterna Verde é assim, mas sabe, faz isso, Tá, mas ele tá no universo masculino. masculino. Coisas do interesse masculino. Sim, eu Ela é que tem claro. que acompanhar. Eu acompanho o interesse deles, Como seja o interesse mas- dele qual os for. filmes da Disney. O que a gente está falando é criança e o que está sendo imposto para ela. Concordo. Não só pela indústria, porque a indústria também faz aquilo o que vê na É. sociedade. Isso. Então a questão É é a questão cultural. É. isso, Cultura. isso. Por que a gente educa os filhos? A partir do que a gente sabe do sexo, a gente faz um quarto um enxoval rosa para uma menina e a gente faz um quarto um enxoval azul para um menino. O que é que isso influencia? Por que a gente faz isso?
Porque nós já somos influenciados. Nós já somos influenciados, então, na maioria das vezes, nós somos levados pelo que a sociedade vai falando, vai fazendo, e nós muitas vezes não questionamos. Nós temos uma facilidade muito grande de nos acomodar ao que está tranquilo, né? Então, se é tranquilo eu colocar minha filha para brincar de boneca, eu vou lá e boto ela para brincar de boneca, entendeu? A gente vai se adequando, se adaptando. É muito difícil a pessoa parar para questionar ou então querer rever os valores, vamos dizer assim. Muito difícil. Um ou outro é que de vez em quando questiona por que isso, por exemplo, por que menina só tem que brincar com boneca, né? Por que menino só tem que brincar com caminhão? Então, a menina vai crescendo o quê? Aquela bonequinha, um dia vai ter que virar um bonequinho na barriga, vai ter que virar um filho. Ela nasceu para cuidar de criança. O menino nasceu para brincar de caminhão, para brincar, empinar pipa, essas coisas todas. É uma acomodação da própria sociedade. Agora, esse mural rosa, essa embalagem rosa nas bonecas, não era assim na minha infância. Se eu parar para pensar e procurar lembrar, só a Barbie tinha rosa na caixinha dela e a coleção Moranguinho. Todas as outras bonecas tinham outras cores. Agora, o rosa vem sendo, vamos dizer assim, massificado para as meninas de uns 15 anos, talvez 10 anos para cá. Vem se estereotipando isso. Porque se você pegar caixas de Suzy e de outras bonecas da década de 70, 80, elas não vão ter corpo de rosa na caixa. Beleza. E tirando um pouco a cor, abrangendo mais O mundo. no comportamento, também não é ensinado a uma menina ter um comportamento X e uma menina ter um comportamento Y, Sim. que são diametralmente opostos? Depende. Então você Ainda discorda hoje, com ele que, por a exemplo, gente ouve argumentações de coisas de menino, coisas de menino, que não é próprio para menino, que não é próprio para menino. Ainda hoje, você vai a uma escolinha de fundamental e tem lá a professora jovem ainda colocando as questões de que isso não é certo para uma mocinha, Isso ou é coisa que de isso, menina, isso não é né, coisa de menino. ou que menino não deve agir daquela maneira. Agora, voltando à questão da cor, que eu achei interessante, e por coincidência você está de volta, perceba que de 3 anos para cá, o rosa tem sido massificado, inclusive no universo masculino. Muito. Em termos de roupa, de agasalho. Hoje os detalhes de roupa são rosa, capacete não mas capacete, assim, é mais um adulto. Sim. A criança é muito A difícil criança de encontrar um ainda menino rosa. É difícil, ainda é muito difícil. difícil. Os homens estão É começando a como se usar com fosse tranquilidade. De uns 20 anos pra cá. Porque 20 anos atrás, eu lembro na faculdade, um colega meu chegou na escola de rosa, todo mundo ficou debochando da cara dele. Meu Isso, mas pai. ainda Lá hoje pelos há essa 185, Meu pai. Hoje não, nessa época. Ele Mas sempre ainda usou tem, camisa né? social. Uma vez ou Sempre. outra, quando alguém vive Ele era um sempre pouquinho tem só a mais vida claro que você. Só um pouquinho mais claro mesmo. Meu pai tinha várias camisas cor-de-rosa que iam do salmão até o goiaba. Ele não usava o pink. O pink ele não usava. Porque a história ainda não era. Isso. Mas ele usava várias camisas sociais e várias camisas sociais cor-de-rosa, porque inclusive com o tom de pele da gente, que ele era entre eu e Lúcia, com o tom de pele, ele é bonito, fica elegante. Eu tenho várias fotos dele assim, dessas camisas. Se o filho de vocês tivesse acabado de nascer, ou na época de monta de casal, decoração de quarto, se vocês tivessem pintado o quarto de rosa, feito um enxoval multicor, vocês acham que isso mudaria algo nele? Inclusive, Coca, isso eu não tive filho, mas quando pensa assim, você quer fazer um quartinho de que tema, não sei o quê. Eu penso assim em fazer algo neutro, tipo, de bicho, de algo que não seja. Não foque homem e menino azul ou rosa. Tipo assim, eu acho isso até meio cafona, não sei. Já, sabe, é aquela coisa assim, é o espaço da criança.
É aquela coisa, tem que ser infantil, mas não. Inicialmente você está escolhendo, mas que não dá no momento fica é mais ele que vai construir o espaço. E a propósito, meu filho vestiu rosa. Hoje tem 24 anos. Então, é algo que a gente já vem, né, quebrando aí com uma certa amorosidade, mas já vem quebrando. E eu tenho uma historinha bem interessante. Minha primeira máquina de costura ficou na casa da minha mãe, que eu ganhei quando adolescente. E aí eu perdi a prática, voltei a comprar uma máquina. Sobrinha nova em casa, adotada. Fiz um vestidinho lindo. Mas aquela coisa de você se esmerar no bordado da palhinha, os detalhes da costura, isso aí bem delicado. Ela tinha o quê? Um ano e meio. Quando botou o vestido nela, ela só ficava lançando o vestido. E a gente não sabia o que era. E só gostava de shorts. E a mãe botava short que era legal para brincar, tal, não ficar levantando a roupinha. Um ano e meio, a menina arrancou o vestido do corpo. E aí a mãe disse, essa daí não presta. Olha só, essa daí não presta. Desde cedo já está mostrando o que vai ser. Só pega a bola do irmão, a boneca ela acaba toda estraçalha. Disse que atropelava as bonecas de Velotron. Eu disse, é uma criança, não faça isso com ela. É um doce de menina. Mas nunca mais teve boneca e nunca se ateve a brincadeira de menina. Muito pelo contrário, ele disputava videogame com o irmão. Então, às vezes, os próprios pais quem está ali na tentativa de mudar e que é preciso ter aí uma personalidade bem, bem forte para contrariar esse tipo de coisa. Os meus filhos, eu não me sinto muita vontade para dizer certas coisas, mas assim, eles foram criados à moda tradicional, à moda cultural, né? As coisas da questão de menino e menina. Mas foram ensinados também a respeitar, independente de se era menino ou menina. Então, não é para bater, não é para bater nem menino nem menina. É para ser gentil, é para ser gentil com todo mundo, exatamente. É isso. Tem coisas assim que você pode até dizer, não, ainda existe. Mas acho que quando a gente parte para a linha do que é correto, do que é aceito em sociedade, do que você acha que é bom para você, portanto você quer que seja bom para os outros e vice-versa, tanto faz ser menino ou menina. Né? Tem que aprender a obedecer, a respeitar os outros, a dizer obrigada, a dizer por favor, não é porque menino que não vai fazer e menina vai fazer. Na hora de chegar no local, se comportar, cumprimentar as pessoas, não ficar quebrando o brinquedo, dar valor ao que você tem. Acho que tanto faz. Esses conceitos macros, tanto faz. Os valores, né? Isso. Tem que ser colocados. E o meu seria difícil eu chegar e dizer pra ele, não, você tem que brincar disso. Porque o meu não gosta de bola, só gosta de carrinho e tem uma personalidade fortíssima. Eu acho que tudo vai da criação, né? Essa coisa de rosa ou azul na infância pode influenciar ou não, mas a forma como você vai, né, conduzindo a sua criança, isso aí que interfere muito, né? Por exemplo, eu cansava de tomar banho com minhas filhas. A mãe tomava banho, eu, a mãe, elas, ou então eu sozinho. E eu sinto que É prático, né? não, é prático, mas Você dá banho e a entrega, a questão da sua. Não, mas a questão não é essa, a questão de ver o corpo masculino, né? De ver o órgão e tudo. Minha filha brincava. Eu falei, menina, isso não é brinquedo não, minha filha ficava brincando assim. Entendeu? O que eu observei com o crescimento de minhas filhas, elas não tinham curiosidade de ficar vendo menino nu, de ficar vendo homem nu, de ficar vendo nada nu. Cansei de ir no shopping sozinho com minha filha. Minha filha me para no banheiro. Como é que eu levava ela? Não tinha banheiro infantil na época. Eu levava ela no banheiro masculino. O que acontecia? Quando eu pegava na mão dela e entrava no banheiro masculino, claro, aquelas pequenas. Quando eu entrava no banheiro masculino, todos os homens ficavam se escondendo. Eu digo, meu filho, não precisa se esconder não. Minha filha sabe o que é isso. Pronto, eu levava no banheiro, limpava o banheiro direitinho, botava ela, terminou, tchau. E eu não via nas minhas filhas a curiosidade de ficar olhando o pinto de ninguém. Porque o cara olhava Como se elas estivessem traumatizadas. ela não tinha exatamente E já em outros casos, a gente sabe que tem pai que não fica nu na frente da filha. Hoje em dia eu fico nu na frente das minhas filhas são adultas, ficam nuas na minha frente, com a maior naturalidade do mundo. Por quê? É porque eu sou melhor? Pior não. Mas porque desde pequenininho a gente já trouxe aquele ritmo assim, né, de naturalidade. É, porque não é estranho nessa casa. Não. Exatamente.
Mas elas entravam no banheiro, não tinha aquela curiosidade de olhar se o cara estava nu, se não estava nu, entendeu? Porque ela vinha em casa, então não tinha aquela coisa de O que pode ser? o que é isso? O que está escondendo? O que ele está escondendo? Não, para elas, ó, e nunca me questionavam, né? O que é aquilo, não é aquilo? Se ela sabia. Eu acho que essa coisa, você tratando desde pequenininho, quando elas ficam mais adultas, você tem muito menos problemas. Mas seu pai, de convivência, de tudo. Minha mãe, assim, olha logo para a janela, está tudo fechado. Quem? O meu caçula. É? Minha mãe podia adicionar, vai. Porque pela minha educação e pela forma como eu fui educada, eu não tenho essa liberdade de e aí, como não habituei também a viverem, era sempre pequenininho. Quando foi crescendo mais, entendendo, já não tomava mais menos muito agora. E agora é eles quem me coíbe, né? Peraí. As beldades andam pra lá e pra cá, porque eu, a mãe, conheço, gosto. E assim, minha mãe, olha aqui o que ele tem aqui e tal. Com as outras conversas também, eu acho que você vai tratar mais adiante. Ainda sobre, só que isso aqui é mais de curiosidade. Eu achei A linha Meninas Magic Toys tem vários itens iguaizinhos aos da mamãe. Suas embalagens foram desenvolvidas para facilitar a exposição no ponto de venda. São decoradas e viram lindos cenários. Os produtos Piquenique e Piquenique Super são uma gracinha. Super acessórios. Suporte para pendurar xícaras e talheres. Market e Supermarket. Os carrinhos mais charmosos do mercado. A versão Supermarket possui bolsinha com vários acessórios. As máquinas de lavar são super divertidas. Na versão manual, é só acionar a manivela lateral. A elétrica emite sons e luzes e funciona automaticamente. Vassourinha, apanhador, lembra? Isso é uma lavagem, isso é legal, coisa que vem Nas pias Magic Toys, as torneirinhas funcionam de verdade. A gente faz isso no Na hora de guardar, elas viram uma maleta. Mas aqui, Nas geladeiras, as forminhas funcionam de verdade. A geladeira também é elétrica? Olha o ovo. O fogão Masterchef é igual ao da mamãe. E por aí vai, Tá né? bom. E aí? Que ligação vocês fazem com o que a gente discutiu? Aprenda do lar, né? A dona de casa. Vai além da cor, né?
Vem. A cor é aquela que a gente já conversou, mas isso vai muito além da cor. Isso aí é uma massificação, né? Que, vamos dizer assim, cada cultura, vamos dizer assim, existe uma massificação diferente, né? Tem culturas que não tem essa aparelhagem toda, mas as meninas são induzidas para no futuro virarem as mães, as esposas, né? Cuidarem dos filhos. Saber lidar na cozinha, saber lidar com a eletrodoméstico. Por isso que a gente sabe como é que programa a máquina de lavar roupa e você. Antigamente, quando não tinha esses brinquedos todos, as meninas, né, a depender de uma época, já aprendiam a bordar, aprendiam a cozinhar, aprendiam a ser esposas, vamos dizer assim. E hoje? Também. Só que acrescentar, isso continua na cultura menor, bem menor, porque não é a função principal hoje em dia. A função principal hoje em dia, para a grande maioria das famílias, é ser profissional, né? Então você prepara os filhos ou uma mulher para estudarem e terem seu próprio dinheiro, sua própria profissão, tudo isso. Mas nós mulheres continuamos com vamos dizer assim, o adendo, o anexo da dona de casa. Continua. E acho que continua até no sangue, no inconsciente coletivo da gente. Inconsciente coletivo. Embora você não eduque, mas se você colocar um homem e uma mulher numa casa para fazer essas coisas básicas que nunca fizeram, com certeza a mulher vai ser mais tranquila em fazer do que o homem. Mas hoje a gente já vê homens também tomando essa atitude de fazer as tarefas domésticas. Claro, né? com certeza. Eu faço uma pergunta difícil. Se mudou, por que na educação não? Na educação? Sim. Como assim? A gente continua comprando esses brinquedos para as meninas. Eu não compro. Minha sobrinha tem uma maioridade, ela já tem fogão, ela já tem penteadeira. Não, olha, eu não compro por motivos. Mas Primeiro, por causa das mães. Porque eu já ouvi de várias mães que não querem de jeito nenhum que as filhas aprendam a cozinhar. Não dê panela, não dê joguinho. Muitas vezes, um joguinho desses de chá, de chiquinho, eu acho tão bonitinho. Mas aí quando eu lembro das mães, eu digo, não vou dar isso não, deixa eu dar outra coisa. Deixa eu dar um quebra-cabeça, deixa eu dar um jogo, qualquer outra coisa. Porque muitas mães de meninas não querem mais que as filhas ganhem, porque as filhas não vão cuidar de casa, não vão faxinar, vão pagar faxineiro, não sei o que, me dizem isso. Mas para muita gente ainda a segurança da filha é o casamento. Entendeu? Para muita gente, né? Não digo determinadas classes. Em algumas classes. Não, em algumas pessoas são sim. Em algumas classes, a segurança da filha assim, a mãe diz assim, não, a minha filha vai ter segurança se ela tiver um bom casamento. Mudou muito, até pela questão da criança, do jovem, ver que o mundo é outra coisa, existem muitas outras coisas para serem descobertas, entendeu? Mas essa história do brinquedo, da roupa, às vezes a mãe e o pai nem sabem o que estão fazendo, o estrago que estão fazendo, mas é aquela coisa que eu falei no início da comunidade. Como é cômodo, né? Dia da criança pegar um brinquedo caríssimo. Que brinquedo é? Um brinquedo que a sociedade está lá induzindo e acaba induzindo a criança a achar, né? Que menino só deve ganhar esse brinquedo, que menina só deve ganhar esse brinquedo. E criando no universo feminino aquela ideia até de fragilidade, né? Que a mulher tem que ser protegida, né? Que a mulher não é o sexo frágil. Alguns é que estão saindo e conseguindo escapar dessa ideia. E na escola tem as atividades que dão em educação física. Primeiro que a turma é dividida, né? A atividade que dá para a menina é difícil. Pelo menos até a idade de Léo, eu não Que escola é essa? Moço, me parece que é uma determinação. Não pode mais separar a atividade, não. Atividade é atividade de grupo e agora por faixa etária. E acabou aquela história da competição, das mini-olimpíadas, muito mais no trabalho em equipe, mas me parece que é proibido, de fato, separar a atividade de menino e menino. Quer seja em educação física, quer seja em artística, teatro. Hoje você abre o leque. Hoje você abre o leque. Inclusive a educação física sai como atividade obrigatória, curricular, para ser uma atividade lúdica. Então, a educação física permeia muito mais a interdisciplinaridade.
Então eu combino a educação física com biologia. Então o professor de educação física acompanha, faz um alongamento, faz uma caminhada, por exemplo, em Pituaçu. O professor de biologia já vem com o aparato científico, que vegetal é aquele, por que ele é assim e tal. Isso é um fato. E uma outra coisa que é essa questão mesmo da equidade de gênero, porque tem as aptidões. Isso. Por que um rapaz não pode se dedicar à aula de teatro enquanto a menina vai para a aula de capoeira? E outra coisa, a continuação que a Ana estava falando, que tem muita mãe que diz assim, minha filha vai cozinhar tal, vai ter uma empregada que faça isso. Na verdade, isso, digamos assim, é muito pensamento retrógrado da gente, porque assim, uma vez eu estava vendo um documentário de brasileiros que estavam na Europa. Aí tinha um que falava assim, não, eu gosto muito mais da minha mulher brasileira porque ela cuida de mim. A mulher daqui, europeia, não cuida de mim, tipo, eles são mais companheiros, cada um faz a sua tarefa. Só que nós, brasileiras, ainda além temos da aquela nossa maneira de tarefa, cuidar do marido, se fosse uma obrigação, como se fosse assim, se você não cuidar, se você deixar que ele faça a janta, você é uma má esposa, entendeu? A gente tem muito essa cobrança. Mas é porque o menino também é criado para achar que ele é só o macho protetor, que ela tem que se virar. Exato. A questão da lioa, né? Ela caça e o macho come primeiro. A caça ela come depois do levante. Nadinha recordou uma coisa que, enquanto a Ana falava, eu ia lembrando aqui, que assim, meus irmãos brincaram de casa. Eu sou mãe de 3 homens. E eu brinquei das brincadeiras de menino, porque eu brincava, eu ficava só com isso. isso. Então, os meus irmãos batizavam bonecos, davam nome, escolhia roupa e tal, e estavam sempre ali. E os garotos faziam gozação com eles, porque eles brincavam comigo. Eles diziam, mas é minha irmã. Mas aí veio as amigas das irmãs, né? E a gente foi crescendo ali e acabávamos namorando um com os outros por conta do convívio. E havia sempre a certeza de que estavam em casa também. Né? Onde é que está Sandra? Está na casa de Dona Regina, brincando com Lúcia e os irmãos dela, porque sabia que havia uma vigilância, havia não era bem uma vigilância não, mas se sabia que estava num lugar seguro, onde a brincadeira era saudável. E a gente acabava cozinhando de verdade porque não tinha essas coisas todas que tem agora, de forno micro-ondas, então era sempre a maior quem ia para o fogão fazer os brigadeiros, né? Que fazia aquele macarrão para brincar ali depois de fazer o molho e tal. E sempre cotizava para uma sobremesa pronta, um refrigerante. E pra gente, não sei se Gabi acompanhou isso, mas assim, refrigerante e sorvete era coisa de domingo. Certeza. Era coisa de domingo. Durante a semana era o suco de frutas, a fruta, a comida certa. Então, as mirabolanças era sempre ao domingo, sempre foi o dia de festa. Quando meus filhos começaram, né, pré-adolescentes ali, 9, 10 anos, o meu marido, que foi criado de uma forma muito tradicional, dizia, não, ele não vai lavar prato. E aí as coisas começaram a ficar ruins. Porque eu queria mostrar para eles que não estava educando o mundo daquela forma, e eles querendo manter a masculinidade dos filhos dele. Imagina, né? Na família dele, alguma coisa destoar da educação que ele recebeu. O menino vai sair da pia da evolução. Pois é. Mas isso é muito forte na cultura. Muito forte. Então, na minha época, Homens eu que fui levam E recado. como tínhamos empregada, né, tínhamos uma pessoa que fazia as coisas que ele não permitia que fizesse, foi tocando, mas aquilo sempre me incomodava. Quando a situação financeira caiu, né, foi para o patamar mais baixo, só dispensar. Eram já adolescentes, 10 e 15 anos, tem que dispensar. Não vou ficar mantendo uma pessoa aqui sem poder pagar, ela também tem. E aí começou, porque eu era a servidora pública que trabalhava 8 horas, 10 horas por dia e era dona de casa porque ela tinha dispensado. Aí eu comecei a reclamar, mas já era tarde. Já tinha uma personalidade formada, eu não vou lavar prato, mas vou forçar. Eu tinha que começar a negociar. Eu tenho até foto, limpando a casa, varrendo a casa, lavando as garrafas, tem um monte dessas garrafinhas. Aí
Aí tem uma que ele está na pia, em cima do banco, na pia assim, Todo prosa. todo prosa, e várias fotos, e ele limpa todas as garrafinhas. Eu já disse a babá, eu sempre uso aquele sabão para lavar a calça no chuveiro. Pode ensinar todos os dois a lavar as suas coisas. Vamos, pode ensinar todos os dois, porque o filho dela fica com a gente também, de segunda a sexta. Então, na hora do banho, pode ensinar todos os dois a lavar a coisa. E é importantíssimo esses pequenos gestos, porque é o que vale. E aí eu dou um salto, se você me permitir, para as violências hoje, né? Contra a mulher, contra porque é essa falta de respeito que não foi cultivado, esse respeito que não foi cultivado lá atrás, que faz falta no adulto, que zoa com um colega que vive de camisa rosa, ou que acha que a mulher tem que fazer. Quer ver uma coisa bem simplória? Todos sentam na mesa para tomar café, cadê no trabalho? Aí me traz um biscoito, uma coisa. Os homens levantam e vão embora. As mulheres é quem tem que fechar o pote do biscoito, botar a garrafa no. Eu me nego. Muitas assumem essa opção. Eu Lá me você nego. falou, são as mulheres que eu não sei pra quê, cortam o bolo em fatias. Bota Pra no poder- pratinho. Todo mundo, cada um que corta o seu pedaço. Eu sempre falei isso, desde a SC, quando tinha festa. Fala, a coisa tá lá Eu sempre dentro. falei, Mas é é isso. alejado, A coisa tá lá deixa aí. dentro. Que todo Quantos mundo homens são pedaço. convidados para organizar esse festinho? Pouquíssimo. Não, no meu setor. Mas aí eu não digo nem, eu como organizadora do aniversário de vocês, eu digo a você o seguinte, no dia que me der na telha de não fazer, não vai existir, porque não vai ter ninguém Vai, que um dia que faça. você não tá. Nem mulher, nem homem. Porque eu faço porque eu gosto de ver, e eu sei que tem algumas pessoas que também gostam. Mas não é uma organização em si, né? A organização. Não, porque por exemplo, eu abro o bolo porque eu tenho mais jeito. Porque senão primeiro o bolo não daria para todo mundo. Porque cada um ia tirar uma fatia, e os que não tem jeito de tirar, ia tirar um fatião e os outros não iam comer. E aquele que tirou a fatia grande, no meio enjoa, porque não vai querer mais comer. Então eu vou tirando, umas são um pouco maiores, outras um pouco menor, boto os pratinhos, cada qual se serve. Ah, esse aqui tá menor, eu pego, esse aqui tá E maior, eu assim, ninguém pego. nunca vai saber fazer isso. Mas acho que o aniversário de domingo não é dia pra ficar esperando ensinar ninguém, não. Não, uma coisa que ela me lembrou, ela lembrou de minha infância. Não acontecia comigo, mas eu não lembro com quem era. Quando você falou que brincava com seus irmãos e que misturava também das vizinhas, das vizinhas, eu lembro, na minha infância, de dizerem, de falarem mal de alguma menina que andava muito na companhia dos meninos. Falavam, não sei mais como está hoje. Nunca mais ouvi Mas situação aconteceu. dessa, mas falavam, essa menina aí anda com esse bando de meninos, isso lá é lugar para ela ficar. Até companhia pra ela garoto de ter. 19 anos já era menino. Quando eu fazia primário, não, acho que até a sexta, sétima série. Não, mas assim, no primário, eu lembro que não me dava bem com menina não, só andava com os meninos. Aí quando eu fui pro ginásio, eu comecei a andar com as amigas, tal, tenho amigas até hoje. Mas assim, eu sempre tive mais afinidade com os meninos. Com certeza. E até para fugir desse estigma, você, talvez até inconscientemente, começou a andar. Acho que até É computação. As mulheres que computação. precisam da computação real, e as mulheres que me perdoam, mas os homens são bem melhores. Principalmente nessa faixa etária, para aqueles meninos Menos que aceitam vergonha, você como menos igual. Pois é. Era isso que eu sentia muito, né? Que as meninas não me aceitavam como igual. E os meninos me aceitavam como igual. Eu não era tão cor-de-rosa até o terceiro ano. Primeiro porque não existia esse negócio de roupas cor-de-rosa, brinquedos cor-de-rosa, sabe? Eu acho que eu também nunca fui por isso. Eu também nunca fui. Porque essa Suzy, época era Suzy. Suzy. Eu nunca fui muito Suzy. Isso, eu Primeiro que gostava das estereótipo, minhas, eu gostava das minhas bonecas, eu gostava de brincar, fazer essas brincadeiras todas mais que tons da imaginação, com caixa de sapato, com almofada, Sim. com sofá, pegava as cadeiras, virava a minha casa, aí depois pegava, fazia um carro, e mil e umas Continuava coisas, o né? beliche, era a casinha. Era a casinha, essas coisas todas, mas
eu, apesar de todas essas brincadeiras femininas, quando eu chegava na escola, os meus pares eram meninos. Né? Os meus pares eram meninos. Você era do fundão? Eu fui do fundão, fui do meio e fui da frente. Ah, pessoa. Sabe o que eu acabei pensando outro dia? Que na verdade é um problema sério de pertencimento. Eu não consigo me sentir pertencente a nenhuma tribo. Por isso que eu falo com todo mundo. Por isso que eu lido com todo mundo. Porque eu não consigo me estereotipar. Ou me sentir afinidade suficiente para só ter um tipo de tratamento, viver com um tipo de pessoa, assistir um tipo de coisa, gostar de um tipo de música. Então, na verdade, não é porque eu me dou bem com todo mundo, é porque, na verdade, eu não consigo entrar em tribo nenhuma, me encaixar em tribo nenhuma. Mas isso você sabe que não é por acaso, né? Algumas coisas aconteceram na sua vida que fizeram você abrir essa sua visão e esses seus comportamentos. Claro, com Algumas certeza. coisas aconteceram lá no passado. Vamos andar um pouquinho para não passar muito do horário. É só chamar atenção para o que está no vídeo. Tá? Isso aparece mais de uma vez. Que a gente não chegou nem ao fim do vídeo, pode ser que apareça mais vezes ainda, né? Os brinquedos são igualzinhos aos da mamãe. Ele falou isso várias vezes. E aí a pergunta, né, não cabe mais, você já... Sim. Tá? Isso daí foi tirado de matéria jornalística da França. Eles estão discutindo isso lá. E na Suíça, isso já não é mais nem discutível. A educação suíça, ela não trata Sexo. Gênero, né? Isso. Eles, por exemplo, na hora que vão falar dos pais das crianças, eles não falam o pai e a mãe. Sempre os pais. Sempre trata do... Porque você pode ter 2 pais, pode ter 2 mães. Eles não... Já caminhou um pouquinho. E a França está começando a discutir isso. Porque essas fotos aqui, inclusive, elas estão em módulos do ensino maternal. E eles estão querendo mudar, inclusive, esse nome maternal. Por que não é paternal? É fundamental A, B, ou primeira infância, segunda infância, vão realmente retirar. Porque a própria língua é produto da Sim, cultura. sim. Né? Então, mudando a língua, você acaba influenciando pela Como agora a gente chama de grupo 2, 3, 4, 5. Que é relativa à idade e não a situação. Até a questão da idade já está discutida. Né? Não vou exemplificar isso, mas até a questão da idade. Para Piaget não. Ô, rapaz! Falei. Eu discordo disso aí porque eu acho que a intenção, e só a intenção é o que valor. Porque não, sabe? Nossos marqueteiros, nossos publicitários, eles foram muito bons. Mas vá ao fato que está por trás disso, do que acontece no carnaval. O que acontece no carnaval é a mulher como coisa, né? Como objeto. E assim, eu vou, é com respeito, mas eu ainda vou te pegar. É com respeito, mas eu ainda vou te beijar. Né? Por que eu tenho que beijar várias? Né? As Marias contínuas, como Luciana, a esposa de Alex Moura, colocou. Por que tem que ser dessa forma? Mas a forma como é feito isso, às vezes, é com violência. Eu não sei se vocês já presenciaram, mas já presenciei no carnaval, a mulher sendo puxada pelo cabelo e o cara tá bonito. Moço, eu puxada, dirigi no carnaval. Eu já fui puxar o cabelo há 15 anos atrás, imagine há pouco tempo. Pois é, e eu desisti do carnaval há 20 anos atrás por conta disso. Essa violência não é da agora, não. Agora ela está mais escancarada porque a Câmara de TV também ensina. Exato. Porque tem os O oficiais. volume de pessoas é muito maior, a liberalidade Acho que é é pior do que maior. o Apache. Você saía num bloco que era um bloco de violência. E era permitido ao bloco desfilar. E era natural que os componentes desse bloco fossem violentos. Você via alguém vindo do bloco Apache, na década de 70, 80, as meninas saíam correndo. Por quê?
violento que ia agarrar a força e fazer. Os malhados, como eram conhecidos os rapazes, que pegavam as calças, o uniforme deles era esse, a indumentária, a calça jeans virada no joelho, aqueles meninos passavam em bando, arrastando tudo pela frente. Caí na bobagem de vestir eu e minha prima vestida de Emília, de roupinha curta, toda bonitinha, saltamos na barroquinha, subimos a Aristide Milton. Primeira agressão, tentamos ir para Castro Alves, ao dobrar o Sulacap, terceira agressão, e aí tem um outro fator que era a mesma pessoa protegendo a gente. Na quarta, porque já estava insistindo demais, ele pegou as duas e fez assim: eu vou enfiar você no ônibus, porque você é muito teimosa. Até hoje, eu ainda procuro alguém para me explicar quem é aquele rapaz. Porque ele foi acompanhando e dizendo assim: sai daí, tira daí. E como se fosse o grande irmão, né, não o Big Brother, mas o irmão mais velho, de que ia livrando. Eu disse: meu Deus, isso aqui não é uma brincadeira. Moço, primeiro foi um cara do Apache que eu não vi, se eu tivesse visto teria saído correndo, que pegou por baixo da roupa, né, por trás. Depois foi um grupo de malhados, cercou as duas, eu tive que pôr ela aqui e, sabe, tentar me defender, sabendo que não podia ter umas 8 pessoas fortes. Mais adiante, nós tentamos atravessar um bloco, era pegação por todo lado. E assim, você se sente realmente nula, sabe? É coisa. É algo que você... um pedaço de carne um na frente da pedaço de sua. carne. Eu quero aquela. E eu voltei para casa e disse a minha mãe: não vou mais. 2 anos, 3 anos depois, eu já no cerco, o grupo saindo aqui junto, eu tentei também, não consegui. Meus filhos pediram para ir ver carnaval. Um com 6, outro com 9 anos. Fiz de propósito. Quando eu ia passando no Trivela de... do Valério lá Sacabana, pegou de mim e fez assim: isso é carnaval, o bloco não é. Te juro, o coração aqui, ó. Imagino. Quando começou o primeiro empurrão, aí eu puxei de volta, carreguei, e eles viram as pessoas sendo empurradas, atropeladas. Por sorte, bem sorte mesmo, um cordeiro deu um murro numa menina que ia passando. Eu falei: mamãe, por que ele bateu nela? Eu